Eu sou o Rafa da Startgrana, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Nele eu vou falar sobre 5 crenças que te afastam do dinheiro. Muita gente costuma trazer uma carga muito negativa para o dinheiro e um dos meus objetivos, tanto na Startgrana quanto nesse canal, é desmistificar conceitos por muitas vezes são errados que as pessoas têm quanto ao dinheiro. E nesse vídeo eu vou explicar alguns deles. Já vamos direto para o primeiro. São 5 crenças que te afastam do dinheiro. O primeiro deles é que dinheiro é coisa de gente gananciosa. Esse aqui é um mito e talvez por desconhecimento das pessoas ou realmente a gente conseguir visualizar muito mais a ganância no dinheiro, mas elas não são coisas interligadas. A ganância, ela não necessita do dinheiro para existir. As pessoas podem ser gananciosas mesmo sem dinheiro, mesmo com pouco dinheiro. Então a ganância, ela é um comportamento que uma pessoa vai ter independente de ter dinheiro ou não. O que que acontece? E aí é um erro que a maioria das pessoas tem. Elas sempre atrelam as coisas negativas ao dinheiro. E o que você precisa ter em mente é que tudo que tem de negativo que aflora quando uma pessoa enriquece é porque já existia dentro dela. A única diferença é que agora é mais visível. Ela consegue explorar maior esses, digamos assim, esses malefícios que ela tem. O dinheiro, ele é só uma ferramenta que ele pode te trazer coisas melhores. Quando você tem essa ideia de que o dinheiro, ele traz coisas ruins, ele traz coisas erradas, você acaba se afastando dele. Isso acontece com muita gente que ao invés de buscar o dinheiro, buscar o aprimoramento, buscar ter mais, acaba sendo uma trava. Ela pensa assim: se eu evoluir na minha profissão, na minha vida, eu vou enriquecer, eu vou me tornar aquele tipo de pessoa. E eu não quero ser. Eu sei porque eu já fui assim por um tempo. E eu achava que quem tinha dinheiro queria sempre cada vez mais. Isso depende de muitos outros fatores. Tem empresas que têm, nas empresas a gente consegue, né, ter uma visão um pouco mais clara do que pessoas, porque pessoas envolve relação pessoal, envolve amor, envolve família. E na empresa a gente consegue visualizar a parte de resultado, a parte do dinheiro em si. Então tem empresas que elas vão sempre estar alavancadas, elas sempre vão tentar algo para crescimento, não importa o que aconteça. E tem outros tipos de empresas que vão enriquecer de uma forma um pouco mais sustentável, visando lucro, retorno a longo prazo, de uma forma ética, sem passar por cima das pessoas. Elas vão ter um comportamento muito melhor dentro do mercado, relacionado a seus clientes, seja quem estiver se relacionando com a empresa. Então, ela depende muito mais de algo que você já tem dentro de você do que em relação ao dinheiro. Eu contei num vídeo aqui, quando eu comecei a fazer day trade, eu fui ganancioso e eu acabei perdendo. Então era um comportamento que eu tinha, mas digamos assim, eu nunca tinha experimentado esse comportamento, porque quando você ganha dinheiro de uma forma mais moderada, mais conforme o tempo passa, você não tem esse boom tão rápido, essa ideia de que você tá ganhando e você quer mais, e você deseja mais, você necessita mais. E quando eu comecei a ganhar no day trade, eu comecei a me tornar essa pessoa. E aí foi 2 meses ali que eu já parei, pausei e falei: "Tem alguma coisa de errado", porque eu não sou assim. Eu estava tentando estudar o meu comportamento, inclusive eu comecei a fazer day trade para poder ensinar dentro da Start Grana o que que acontecia, e nesse momento foi que eu entendi que baseava muito mais em comportamento, ou seja, baseava muito mais uma resposta que eu tinha como pessoa do que o próprio dinheiro em si. E aí eu comecei a estudar comportamento e aí toda essa história desenrolou no nascimento da Start Grana. Você precisa retirar essa ideia de que o dinheiro traz coisas ruins. Se você tem alguma ganância, seja no nível que for, você precisa trabalhar esse comportamento. Mas o dinheiro não está atrelado a isso, ele só vai potencializar ou, digamos assim, ele vai dar vitrine a alguma coisa que já existe dentro de você. Então você precisa trabalhar internamente e desvincular essa ideia de que o dinheiro traz ganância. E aí uma outra história aqui que quem tem mais ajuda mais, escolhe mais, vive melhor. Uma vez eu estava em discussão com um amigo meu e ele estava falando que bilionários não deveriam existir. E aí eu comecei a fazer algumas perguntas para ele até que
ele percebeu o quão errado é essa ideia, porque nós temos uma visão errada que os bilionários são gananciosos. Se você for pensar, ele falava sobre o Jeff Bezos da Amazon. Se você for pensar no tanto de pessoas, e aí eu comecei a falar para ele, imagina um livro. Esse livro eu comprei na Amazon. Então, ele teve uma árvore que foi plantada, ele teve um papel que foi desenvolvido, ele teve uma arte gráfica que uma pessoa desenvolveu, tanto fora do país quanto na edição brasileira. Ele teve uma pessoa que escreveu o prefácio, ele teve o redator, ele teve o analista, o conselheiro, o escritor, o dono da gráfica, o cara do transporte. Aí teve o cara que trabalhava na análise de sistemas dentro da Amazon, o cara que trabalhava aqui no Brasil, o que trabalhava na empresa de logística, o cara que comprou uma Fiorino para fazer a entrega, o cara que embalou, o cara que despachou. Isso só para entregar um livro meu. Aí você pode pensar assim, tá, Rafa, mas eu iria comprar um livro de uma outra forma. Sim, mas com a facilidade que a Amazon proporciona, talvez não. Talvez a gente ainda tivesse que ir lá dentro de uma livraria, pagar mais caro, enfim, tudo que sempre existiu. E eu consigo, dentro da minha casa, um dia depois, às vezes no mesmo dia, receber um livro. Existe uma cadeia gigantesca de pessoas no mundo inteiro que estão diariamente entregando livros ou outros produtos graças ao Jeff Bezos. Então elas têm emprego, elas têm dinheiro por causa do Jeff Bezos. Isso passa muito mais por uma visão que a gente tem errada, que as pessoas são gananciosas, do que realmente pensar no que essa pessoa está construindo para a sociedade e está entregando. E no caso dos bilionários, é muito. Eles só existem porque tem pessoas trabalhando para eles. E são milhares de pessoas trabalhando. A segunda crença, eu nunca fui bom com números. Essa aqui é uma crença minha pessoal. Eu nunca fui bom com números, eu sempre achei que eu não daria para investidor, eu não saberia investir, porque eu sou de humanas, eu fiz design, então sempre a parte estética, ela sobrepõe sobre qualquer outra razão para mim. Eu sempre, nas aulas de matemática, eu ficava olhando a forma que a professora desenhava no quadro, a professora Rosemary, um grande abraço para ela. E eu gostava muito mais do jeito que ela escrevia do que as equações, porque eu não conseguia entender. Então eu nunca fui bom com números. Você não precisa ser bom com números. Você precisa, obviamente, entender o básico, contas de multiplicação e principalmente porcentagem para você conseguir fazer uma equivalência. A porcentagem é uma equivalência que você faz por 100, você transforma tudo por 100, por isso que é porcentagem. Mas tirando isso, você não precisa fazer uma análise minuciosa de dados, você não precisa saber interpretar grandes números. O que você precisa é ter uma referência de como as coisas funcionam, como é o mercado em si, se uma empresa está evoluindo, não está evoluindo, e você consegue, com poucos dados, poucas informações e muito mais uma questão de percepção e uma questão de trabalhar o seu comportamento, você vai conseguir se tornar um bom investidor. Então você não precisa ter uma matemática avançada, ele é muito mais uma questão de disciplina, de você ter constância no que você está fazendo, você aportar sempre, aportar todos os meses e seguir uma regra estabelecida, uma estratégia estabelecida, do que você ficar analisando dados e números. Então pode ficar tranquilo que assim como eu, você consegue aprender e consegue investir sem ser uma pessoa excepcional com números. Inclusive, eu sempre falo, se avaliar números fosse sinônimo de riqueza, todo analista ou pessoas que avaliam empresas seriam milionárias. Não são porque dependem de diversos outros comportamentos. A terceira crença que não dá para enriquecer com o que eu ganho. É claro que o ganho importa, mas a forma que você faz a gestão do seu dinheiro, ela vai ser muito mais determinante no seu resultado do que o próprio dinheiro em si. A gente tem pessoas que recebem altos salários, mas elas gastam bastante. Essa semana eu vi até uma pessoa nessas perguntas e respostas que mandam nas redes sociais, uma pessoa que ganhava um salário considerável e ela gastava com aluguel 50% da renda dela, somente no aluguel. É muito mais uma questão de você fazer uma gestão do seu dinheiro, que mesmo você ganhando pouco, se você souber
investir esse dinheiro, se você souber guardar esse dinheiro, e tiver uma consciência de como que você pode cuidar desse dinheiro, pensando que você cuidando desse dinheiro é você se pagando lá para o seu futuro, você consegue ter bons retornos. Então você não precisa ter valores extraordinários. O que você tem que ter é uma meta e um objetivo adequado ao seu perfil. Não adianta você ganhar 1.500 reais por mês e ter uma meta de ter 1 milhão. Você pode ter daqui sei lá quantos anos. Aí você precisa criar alguns mecanismos e criar algumas competências que vão te levar a esse valor. Por exemplo, mudar de profissão, começar um negócio próprio, coisas que podem te trazer um retorno maior, que não vai ser dentro dos investimentos. Os investimentos eles só vão potencializar o dinheiro que você recebeu trabalhando. Uma quarta crença, essa aqui é uma das piores de todas, e eu confesso que eu fui parte dessa crença durante meus 20 e poucos anos, talvez. Os jovens, por não conseguir visualizar o longo prazo ou achar coisa careta e falar: "Eu preciso aproveitar a minha vida agora", acaba não se dando conta da importância que é você conseguir ter uma reserva, guardar um dinheiro pensando no seu futuro. Porque na sua vida você tem 2 pessoas que você tem que cuidar. O seu eu do presente, que é o que você está fazendo agora, nesse momento, e o seu eu do futuro, que é um reflexo do que você está fazendo agora, é o resultado do que você está fazendo. Então, se você está se aprimorando, se você está estudando, você está criando novas competências e novas habilidades, o seu eu do futuro vai ser beneficiado por isso. Agora, se você leva a vida no carpe diem, né? Precisamos aproveitar a vida, porque é uma só. Eu vou viver só essa vida, eu vou fazer tudo agora, porque eu não vou deixar nada para ninguém mesmo, não vou levar nada para o meu caixão. O problema é que você vai ter uma vida mediana, uma vida medíocre durante décadas, ao invés de você potencializar o seu rendimento num curto espaço de tempo para lá na frente você ter um ganho exponencial sobre isso. É algo similar ao que você faz com a poupança. O teu FGTS, ele é uma reserva de dinheiro que você faz em 8% do teu salário todos os meses, fruto do seu trabalho, vai para uma conta lá para o seu eu do futuro. É o governo cuidando de você. Olha que bom, ele pensa em você. Então ele pega 8% do teu salário todos os meses, que é do teu salário, não é de outro, não é do teu patrão, é o seu salário que ele está tirando do seu bolso, esse 8%, para daqui 35, 40 anos ele te dá um valor muito abaixo disso. Se você fizer a mesma linha de raciocínio, pegar esses 8% e começar a investir, quando você tiver uma aposentadoria, você vai ter uma aposentadoria muito mais saudável e 10, 15 vezes maior do que o governo vai te proporcionar. O problema é que as pessoas preferem viver o agora e não pensar lá na frente. Então você precisa começar a pensar no agora. Você precisa ter consciência de que é o agora que você vai construir amanhã. E dentro da Start Grana, a gente consegue ajudar você nessa jornada. Nós conseguimos ajudar você a estruturar uma carteira de investimento, seja uma reserva de emergência. Se você não tem a disciplina de fazer dentro da Start Grana, nós temos aulas, a gente tem a comunidade Grunner que pode te ajudar, ou dentro das lives a gente consegue trazer ideias e ajuda para que você consiga ter esse crescimento, caso você precise de ajuda. E equilíbrio é o segredo, então você não precisa parar, então agora eu vou pensar só no meu futuro, não vou fazer nada agora. Não, você pode fazer, você tem que equilibrar os dois. Só que em determinados momentos da tua vida, você vai ter que ceder um pouco agora para ter mais lá na frente. Se você tiver muito agora, lá na frente você não vai ter nada, ou vai ter menos. É esse equilíbrio que você precisa entender como é a sua vida e você agir em cima dele. Cada pessoa vai ter uma situação diferente. Tem uma pessoa, talvez ela tenha um salário modesto, mas ela tem uma herança, ela sabe que ela tem um pai e uma mãe, ela tem uma família que pode garantir um futuro para ela. E tem pessoas que não têm isso. Então você tem que entender como é a sua situação de vida, a sua situação familiar, para você conseguir trabalhar em cima disso. E a quinta crença, essa aqui é uma da que trava grande parte das pessoas, que é um dia eu começo. Um dia eu começo, um dia eu começo, e esse dia nunca chega. Você já reparou que quando as pessoas
prometem algo, elas nunca cumprem e elas acabam se tornando cada vez melhores em prometer. O nosso cérebro, tudo que a gente faz, todas as mentiras, as desculpas, as certezas, as indecisões que a gente dá, nosso cérebro, ele não entende o significado da coisa, ele entende o que você está fazendo e ele vai ficando bom em fazer aquilo. Então, quanto mais desculpa você dá, melhor o seu cérebro vai ficando para dar desculpas. Ou seja, é um comportamento que você vai adquirindo ao longo do tempo, que você vai ficando cada vez melhor em dar desculpa. Então, segunda-feira eu começo a academia. E aí você vai ficar 52 semanas repetindo, segunda-feira eu começo a academia. E o pior, você vai começar a academia numa segunda-feira, só que daí não vai na terça, nem na quarta, nem na quinta e nem na sexta. E aí na outra semana você vai falar, não, segunda-feira eu começo. Semana que vem eu começo a investir. O mês que vem eu começo a investir. Ah, esse ano não vai dar para investir porque eu tenho faculdade. O ano que vem eu invisto. Aí chega o ano que vem, você tem um filho. Ah, eu tenho filho, não consigo investir. O ano que vem eu invisto. Quando você fizer uma geral das suas contas, você vai ver que você está escoando muita despesa desnecessária, está gastando muito supérfluo. Poderia, com uma pequena organização ali, um tempo que você desprenda para você organizar suas finanças, você conseguiria talvez sobrar esses 10, 15, 20% iniciais para você investir. Rafa, eu não entendo nada sobre investimentos. Ok, você pode utilizar a Start Grana para começar a aprender a investir, ou mesmo que você não utilize a Start Grana, você consegue, dentro do YouTube, através de vídeos, ou dentro dos livros, fazendo leitura, você consegue adquirir conhecimento para você entender. Tem um livro que esse aqui é O Homem Mais Rico da Babilônia, ele tem um ensinamento básico, ele fala que você deve guardar um de 10 ouros, e ele conta uma história, e dentro dessa história a pessoa começou a guardar o dinheiro, e ela enriqueceu, e ele ganhava pouco. Por que que ele enriqueceu? Porque ele tomou a decisão de um dia começar. E esse um dia tem que ser o quanto antes. Se você ainda não começou a investir, esse dia tem que ser hoje. Ele tem que começar esse dia. E para a gente fechar, você precisa mudar a sua mentalidade. Mudando a sua mentalidade, como consequência, você vai mudar o seu resultado. Eu já falei aqui em alguns vídeos que a mudança ela vai partir do desejo. Então, primeiro nós temos que ter consciência de que precisamos fazer algo e depois a gente vai trabalhar para fazer algo. Se você não tiver essa consciência, você precisa ter uma mudança, você não vai conseguir mudar, vai ser muito difícil mudar. E para você conseguir essa mudança, você precisa estar aberto a novas possibilidades. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, o que que gera, o que que leva a gente a mudar. Eu vou contar um pouco da minha história, eu vou explicar bem como que é essa visão e como isso funciona. Mas basicamente você precisa estar aberto a adquirir novos conhecimentos. Aquela pessoa que talvez você julga gananciosa, aquela pessoa que você julga errada porque é uma pessoa rica, talvez você deva começar a se espelhar nela, se inspirar, leva ela como um mentor, começa a ver, a tentar entender o que que essa pessoa fez para enriquecer. Obviamente que aqui a gente está falando de pessoas boas, não vai seguir aquele influenciador lá do jogo do tigrinho que só posta porcaria, né? Só posta festa e bagunça e algazarra. Começa a seguir pessoas tendem para o lado que você deseja seguir. Eu quero seguir uma vida intelectual. O que que eu tenho que fazer para seguir uma vida intelectual? Dentro da minha rede social, eu tenho que perseguir, né? Eu tenho que seguir pessoas que tenham esse mesmo propósito. Não é o propósito que eu tenho hoje, é o propósito que eu quero ter lá na frente. Porque talvez hoje eu não seja a pessoa que eu quero ser daqui 5 anos. Eu quero mudar, eu quero ser uma pessoa em constante evolução. Então eu tenho que buscar pessoas que estão acima de mim. E a gente tem uma certa dificuldade. Eu sei que muita gente fala isso, você tem que conviver com pessoas que estão sempre acima de você. Mas como que eu vou acessar essas pessoas? Às vezes é difícil acessar. Dentro da internet você consegue acessar, você consegue ouvir uma pessoa todos os dias, entender o raciocínio dela, entender o conhecimento dela. Eu indico aqui livros praticamente todos os vídeos. Se você pegar os livros que eu indico e começar a ler, você já começa a ter uma mudança. Você já começa a caminhar para uma mudança. Você vai começar a seguir outras pessoas que tenham essa mesma ideia do que eu. Dentro das redes sociais, você vai deixar de seguir aquela pessoa que tem um comportamento ruim e vai começar a seguir um comportamento bom, porque o comportamento ele contagia. Imagina sempre uma criança que ela tem zero comportamentos, ela vai ser moldada ao longo do tempo. Então, o primeiro molde que ela vai seguir é o do pai e da mãe. Ela absorve tudo como se fosse uma esponja. Essa absorção
que ela visualiza um comportamento e ela vai transformar esse comportamento, não é o resultado. Às vezes um pai e uma mãe agressiva, a criança ela vai ter um comportamento não necessariamente agressivo de bater, mas ela vai ter um comportamento talvez de egoísmo com uma outra criança. Ela vai seguir o que está fazendo. Nós, adultos, somos exatamente a mesma coisa. Tudo que a gente absorve, todo comportamento, se a gente começa a seguir pessoas que são tristes, depressivas, a gente começa adquirindo esses comportamentos. A gente segue pessoas que estão felizes, que sorriem, que dão bom dia, a gente começa a adquirir para si esse comportamento. Então você precisa fazer isso, tirar todas essas crenças que te afastam do dinheiro, para você começar a ter o dinheiro como seu amigo. Ele é um parceiro seu, ele não é um inimigo. A partir do momento que ele se torna um inimigo, você vai se afastar dele cada vez mais, mesmo que você receba de alguma forma, aconteceu, você conseguiu enriquecer, você vai expelir ele. Você tende a retirar esse dinheiro e aí você volta a viver endividado. Não é isso o que a gente deseja, não é isso que eu desejo. Muito obrigado para você que esteve nesse vídeo. Se você curtiu, deixa um like. Não esquece de compartilhar com quem você ama. Até a próxima. Valeu, tchau.